do Spirit Summit e esse é mais um podcast. Eu sou Emanuele, sócia da Tese Contabilidade, e a gente vai falar um pouquinho do mercado na área da medicina. Não a medicina em si, mas sim tudo que gira em torno dela. Tenho aqui comigo a Bia, que atua na área de prevenção jurídica. Tudo bom, Bia? Tudo certo, Manu. Obrigada pelo convite. Aqui é para eu falar para... Posso falar para você mesmo? Conversar, você quer olhar para a câmera. Então, tá bom. Eu sou advogada, eu trabalho exclusivamente com prevenção jurídica na área da saúde. O meu objetivo é evitar que os médicos sofram processos e, com isso, a gente também consegue estruturar a empresa de uma forma que ela cresça visando também o lucro. Então, a gente vê o médico como um empresário e não só como um profissional da saúde mesmo. Então, a ideia é a gente já estruturar a empresa do início ao fim, prezando pela prevenção, ou seja, para não existir qualquer tipo de problema jurídico que possa surgir, mas também construindo uma empresa que possa crescer cada vez mais, sabe? Perfeito. Estamos também com Sabrina. Sabrina, pode falar um pouquinho? Eu sou advogada também e junto com a Bia a gente tenta sempre ajudar os nossos clientes pensando também no consumidor e no direito do consumidor, que é uma área que medicina e paciente, às vezes as pessoas acham que não se encaixa o consumo e o consumidor nesse âmbito, mas você está vendendo um produto, você está oferecendo um serviço, então o cliente é sim um consumidor e a gente tem que pensar muito bem, com muito cuidado nessas questões. Me falem o ponto de vista de vocês, mas assim, quando perguntam por que de contabilidade médica, por que esse o foco? Porque é um mercado, o mercado está aí, eles precisam de soluções, eles simplesmente formaram em medicina e querem exercer a profissão. E a gente deixa isso por conta deles, então vamos fazer a parte que nos resta, né? Que é orientar da melhor forma na parte tributária, com reduções. Acredito que seja assim para vocês. Então, sempre que me perguntam do porquê medicina, do porquê os médicos, eu vejo que é isso. Eles precisam de solução. Eles querem resolver o problema e acabou. Me fala aí do ponto de vista de vocês. Na verdade, quando a gente começou a estruturar esse produto para os médicos, foi pensando na minha família. Meu pai tem uma clínica de reprodução assistida e minha mãe é dentista. E eu sempre vi que eles tinham muitas questões, muitos problemas jurídicos sem entender o que estava acontecendo. Eles realmente estruturaram uma empresa sem ter uma boa base e eles acabavam não conseguindo solucionar alguns tipos de questão porque eles não tinham alguém para acompanhar. Né? Hoje isso, infelizmente, gera uma cultura do litígio muito grande, né? Sim. As pessoas vão procurar justiça. E a intenção maior, eu acho que a Bia, vendo isso da família dela, é tentar evitar que isso realmente vire um litígio grande que se espalhe. Eu acho que isso ajuda não só os profissionais da saúde, mas também os próprios pacientes, porque eles entram com uma ação porque teve algum tipo de problema, teve um gargalo em algum lugar. E se a gente tirar esse gargalo? E se a gente deixar uma coisa bem fluida? E aí, quando a gente estruturou isso, a gente entrega esse nosso produto para os nossos clientes, não pensando só na parte jurídica. A gente também traz uma questão de gestão, a gente também traz uma coisa de experiência do paciente, que é fazer a jornada do paciente dentro do consultório, dentro da clínica, o mais fluida e agradável possível. Porque quando a relação médico-paciente está boa, a probabilidade de ter um processo reduz demais. Por mais que tenha um motivo para isso, tem espaço para diálogo, sabe? Para você evitar algum tipo de problema. E isso é desde que você abre a porta do seu consultório e recebe essa pessoa. Desde o mandar uma mensagem para responder um orçamento ou alguma coisa assim. Tudo pode ser motivo de virar alguma coisa. Então, tudo tem que ser tratado com muito cuidado. E nosso objetivo é realmente orientar o que ser feito, para que isso não se perca, para que as coisas sejam faladas de forma clara, que não fique entre linhas ou com dúvidas. A gente sempre fala que o mais importante é comunicar. A comunicação é muito importante. Perfeito. E a gente precisa saber também que são públicos, que é um público diferente, então a gente tem que saber muito bem qual é a necessidade dele. É um recém-formado, ou é um residente, ou é um médico empresário que já tem uma clínica, que já tem uma estrutura. Então, é a gente também ver qual é a necessidade dele. Exatamente. Hoje a gente vê que tem advogados que trabalham para médicos focados em cada uma dessas áreas, né? A gente acabou enviesando para o médico empresário. Eu falo que é médico empresário, que é a pessoa que já tem a sua clínica, já tem o seu consultório, enfim. Porque a gente quer realmente estruturar a empresa dele. Ajudar ele como médico, como profissional, mas também como empresário.
Mas a gente precisa realmente entender as necessidades. São necessidades completamente diferentes, a de um médico recém-formado, plantonista, de um médico empresário. Especialmente do ponto de vista contábil, por exemplo, Sim. né? E aí você também tem que saber lidar do quê? Eu não é priorizar, mas a minha forma de dialogar e de explicar para um médico recém-formado é totalmente diferente Exato. de um médico que já tem uma estrutura, que já tem uma clínica, que já tem funcionários. Então eu preciso saber diferenciar isso. Para um rapaz, um médico, uma médica que já tem uma clínica, ele já sabe como que é a estrutura tributária, a estrutura jurídica. Você fala mais claramente. Ele já sabe te o que é uma folha entende de mais pagamento, fácil. né, Exatamente. por exemplo. Um médico tem uma recém-formado experiência não maior sabe também. o que é uma guia de imposto, Sim. não sabe o que é uma nota fiscal. Sim. Então você tem que saber se comunicar e passar isso muito bem para eles. Eles saem da faculdade perdidos, né? Não, é importante a gente falar que não é obrigada a pessoa saber disso. É, uma Tem coisa Exatamente. pessoas você que aprende com o sabem tempo. disso. Então, assim, procura ajuda, né? Você não precisa saber tudo. A sua Sim. cabeça está focada em uma coisa e segue nela. Procura quem vai te abraçar E te apoiar nesse caminho e te ajudar nessas questões. Inclusive, é até um projeto que eu e a Manu, né, a gente até tem junto, é justamente explicar para eles várias coisas que eles precisam para saber da atuação no último período de medicina. Porque, como a gente está falando, eles saem cruz mesmo. Cruz, da exato, é a vida palavra. empresarial, da vida... Eles saem da vida sabendo profissional. medicina. Eles sabem sendo... Saem Saem sendo sabendo médicos. ser médicos. Exatamente. Então a gente criou esse produto, posso chamar de produto, né? Esse curso que a gente vai dar para eles, que a gente vai ter cada módulo uns encontros mensais, e cada módulo a gente vai falar sobre uma coisa que eles precisam saber para a vida. Então vai ter um módulo contábil, vai ter um módulo jurídico, vai ter um módulo de Financeiro, de gestão, É, de marketing, seguros, E publicidade. é legal alertar os médicos jovens que a gente do direito escuta a vida inteira que nós vamos ter que estudar a vida inteira. E vamos ter que saber de várias áreas nesse caminho. Então hoje não é só o direito que precisa estudar a vida inteira e saber de várias áreas. O médico, quando sai da faculdade hoje, ele precisa procurar outros caminhos, outros conhecimentos que não vão estar ali na faculdade. É porque o médico, ao contrário de algumas profissões, ele sai precisando abrir um CNPJ. Aham. Sim. Então ele precisa ter uma empresa simplesmente para receber, para Exato. Ele não é trabalhar. só um Exato. médico, né? Ele é um passa a ser empresário. empresário um dia após de formar. Exatamente. Então a gente tem que saber disso e eles também precisam estar cientes. É isso. E eles saem sabendo que tem que entrar numa PJ porque eles foram obrigados a entrar, porque na maioria dos casos eles não só conseguem receber sendo uma PJ. Aham. Eles não sabem como entrar, se devem entrar em uma que já existe, se devem abrir, se eles vão entrar numa cooperativa, o que Qual eles a vão melhor opção fazer. para redução tributária? Aí tem uns que, por não ter esse planejamento, cara, a tributação médica ela é complicadíssima. Sim. Se você, por um descuido, você passa a pagar de 6% para 15%. Então é uma diferença muito grande. Tem muito médico que perde dinheiro mesmo, Exato. porque não tem uma estrutura tributária, um planejamento estratégico, ou algum apoio, assim, né? Exatamente. A gente tá aqui pra isso, né? A gente precisa... A gente sempre fala, né, que, na verdade, tem um médico 360 e uma clínica 360. Porque você não precisa saber só a medicina, você precisa saber, como a Sabrina estava falando, você precisa saber um pouco de gestão, você precisa saber um pouco de design, você precisa saber um pouco de comunicação, porque a comunicação que você tem com o seu paciente, com os seus funcionários, com todo mundo, tem que ser Você muito tem clara. que ter uma visão de um empresário, né? Você Como eu tem vou que ter a visão de um prospectar empresário, essa é clínica, o meu trabalho. Você tem que ter uma mínima noção de direito, porque eu Tem. tô lidando com pessoas. Isso. Que é complicado, lidar com pessoas é difícil. E a gente precisa que o médico saiba o mínimo, por exemplo, tanto de contabilidade para ensinar a pessoa do financeiro que vai fazer para ele, por exemplo, uma secretária, tanto a parte jurídica. A gente sempre fala que a secretária infelizmente, é um grande ponto de problema dentro de um consultório. E para você ensinar ela, você precisa saber, por exemplo, de questões de Código de Defesa do Consumidor, como que ela vai passar as informações, como é que vai ser a proposta, como é que ela vai cobrar os valores. Porque se ela é um calo é porque ela não sabe e não foi orientada. É Exatamente. isso. Mas você precisa saber para você conseguir orientar Sim. ela. Você precisa de alguém para te ensinar, para você conseguir orientar ela, fazer um Perfeito. treinamento. Eu sempre etc. falo, a secretária é o cartão de visitas do seu consultório. Exato. É ela que vai receber a primeira mensagem, vi sua propaganda, gostaria de marcar uma consulta, como que é? É ela que vai falar primeiro com o seu futuro paciente ou paciente. Sim. Então, ela é o cartão de visita. O seu cartão de visita tem que estar claro, tem que estar bem informado. Perfeito. Claro, bem informado tem que estar bem. A escrita tem que estar legal, não pode ter erro de português.
A gente tem até scripts que a gente entrega para secretárias para elas irem seguindo. Pré-pronto, São né, coisas algumas básicas que situações. fazem toda a basear. diferença. Sim. Exato. Toda a diferença. Exatamente. Eu vou dar até um exemplo de uma experiência que eu tive, que eu agendei uma consulta com uma médica, né, ginecologista. Quando eu mandei mensagem, se eu não me engano, era uma terça-feira, assim, se eu não me engano, para poder agendar uma consulta. Aí ela falou, não estamos mais no consultório. Amanhã você me manda uma mensagem de manhã que eu agendo para você. Aí eu já fiquei assim... Estragou minha experiência ali, né? Porque, por exemplo, poderia estar usando o WhatsApp Business que te manda uma... Qual é o nome daquela mensagem automática, né? Automática. Falando que não tá no momento, eu ia entender o recado, no outro dia eu ia mandar mensagem. Sim. Mas não a secretária me mandar... Pra mandar você Pedindo ou ela pra poderia você falar, amanhã. amanhã eu entro em contato, já Faz todo- agendo já pra faz você, toda a te passo os diferença. horários. Faz diferença. Então, São isso coisas é um muito treinamento. simples, assim, que a gente como cliente percebe, mas muitas vezes quem O tá paciente, ele é um atrás, cliente. não. A gente Mas tem que não saber é que o só- paciente Tem que lembrar disso. A gente tem que pensar também que não é essa visão que a gente tem, não é só do cliente pro médico, é do médico pro cliente também. Por exemplo, a médica tá com os horários fechadinhos, aí 2 pacientes desmarcam e ela não consegue repor, fica com esse horário vago. E aí? O que fazer? A gente tem a política de atendimento. Nessa política de atendimento, a gente estabelece todas as regras do jogo entre o médico e o paciente e como vai ser realizada a consulta. Como é que vai ser o agendamento, reagendamento, desmarcação, falta, vai ter cobrança de taxa, de multa, vai ter alguma... né? A gente traz tudo isso para deixar tudo claro, que aí entra a questão do Código de Defesa do Consumidor. Muitas exemplo. médicas, médicos perguntam pra gente, eu posso cobrar mesmo o paciente não indo, desmarcando? A gente sempre fala depende, né? No direito a gente fala depende. Como é que você vai cobrar? Mas o principal, eu já falei, mas eu quero voltar a falar, é comunicar. Se o cliente está sabendo de como vai ser a política, de como é a política, ótimo. Agora, se o cliente não sabe daquela informação que, em motivo de cancelamento, vai ter cobrança de tantos %. Se o cliente não está ciente disso, como que você vai cobrar ele? Então, a informação clara e precisa é muito importante. É tipo assim, tá na ponto 1 das coisas. E, voltando para a secretária, muitas vezes é a secretária que precisa ter esse conhecimento, porque é ela que vai passar essa informação. E trazer pessoalidade também. Eles Sim. gostam de... Eles precisam se sentir assistidos. Sim, exato. E que tenham um retorno claro, objetivo e que resolva. Uma segurança também, Sim. um aconchego. Exatamente, você precisa estar ali para saber orientar da melhor forma. Claro que tem a tecnologia, ela ajuda muito a gente, mas você estar ali conectado com o seu cliente médico faz toda a diferença. Tanto pra gente, que a gente acaba antecipando possíveis problemas, quanto para eles também. Então é uma base bem bacana. Exatamente. Pessoal, foi bem rápido, um bate-papo mais para abordar os principais pontos. A gente vai ter também amanhã o podcast com a doutora Lorena. A Bia também vai estar com a gente para falar também da visão do médico, também da visão dele. Como é empreender na área médica e trazer isso também pra gente. Perfeito. Muito obrigada, meninas, Foi por ótimo. terem participado. Foi um Obrigada prazer. a você, Manu. Foi ótimo. E obrigada. Até mais. Tchau, tchau.